No episódio de hoje, nós vamos criar o nosso primeiro jogo usando o Scratch. Nós vamos criar uma réplica do joguinho do T-Rex, o dinossaurinho do Google. É esse aqui. Você conhece bem ele. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu vou deixar aqui na parte de baixo do vídeo o link para que você possa fazer o download dos personagens que nós vamos usar para fazer o nosso jogo, que basicamente são dois. É um dinossauro, que é o T-Rex, e um cacto, ok? Feito isso, vamos entrar no Scratch. Para acessar o Scratch, você vai digitar no seu navegador scratch.mit.edu. Caso você não esteja familiarizado ainda com o Scratch, acesse este card aqui e não deixe de assistir no vídeo, onde eu apresento as principais características do Scratch e principalmente a programação por blocos, que é fundamental para que você faça este e os próximos jogos que nós vamos aqui encontrar no canal. Mas se você já está familiarizado com o Scratch, já assistiu o nosso vídeo anterior, vamos clicar aqui no botão Criar e aí nós vamos acessar aqui o palco do Scratch. Feito isto, vamos adicionar os personagens que eu já deixei aqui na descrição para você, tá? Então faça o download antes de fazer esses passos. E aí a gente vai adicionar aqui no nosso palco os dois personagens. Mas antes disso, vamos apagar aqui o Scratch Cat, clicando nesse lixinho aqui que fica ao lado do card do personagem aqui na parte de baixo dos atores. Para adicionar um personagem, você vai encostar aqui no botão de selecionar um ator e escolher esse primeiro ícone aqui que é enviar um ator. Nós vamos escolher os atores que eu já deixei pré-definidos para você, que são o Dino, e também eu já vou colocar aqui no palco o Cacto. Observe que os nossos personagens caíram aqui no palco, porém eles estão bem desproporcionais, estão bem grandinhos. Vamos dar uma melhorada nesse tamanho. Vamos começar pelo nosso dinossauro. Você vai selecionar o dinossauro, vamos clicar aqui no tamanho e vamos substituir este 100 aqui por 30. Este 30 seria 30% do tamanho normal dele. Vamos fazer a mesma coisa com o cacto e vamos ver se 30% já fica suficiente para que a gente consiga fazer o nosso jogo. Eu acho que a gente ainda pode diminuir um pouquinho mais. Vamos experimentar deixá-lo com 15. Eu acho que com 15 fica um tamanho razoável para que a gente faça o nosso jogo. A primeira etapa do nosso jogo consiste em fazermos os controles para que o dinossauro pule. E depois nós vamos criar a ilusão de movimento, fazendo com que o cacto passe de um lado para a tela para o outro, parecendo que é o dinossauro que está andando, porém é o cacto que está vindo. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: vamos escolher uma posição inicial aqui para o nosso ator, tá? E vamos definir através deste bloco para que ele fique ancorado nesta posição. Então observe que eu coloquei nesta posição e as coordenadas que ficaram nesta posição, o meu bloco já copiou. E aí ele me deixa o nosso personagem Dino ancorado nesta área, tá? Nessa coordenada. Isso indica que se eu arrastar aqui o Dino para qualquer lugar da tela e clicar para cá, ele volta, tá? Isso é muito importante para que a gente sempre, quando o jogo começar, ele fique nesta posição, ok? Então eu vou colocar aqui um evento para que quando a bandeirinha for clicada, ou seja, quando a gente der o nosso início de jogo, ele sempre apareça nesta posição. Se eu clicar aqui em pintar, ele vai abrir para mim aqui a opção de desenhar um cenário. Eu também posso fazer aqui apenas aqui um traço, né, indicando aqui que eu tenho um horizonte, né, uma referência, tá? Eu posso ainda, se eu achar melhor, deslocar esse traço um pouquinho para baixo, ó, e aí vai ficar perfeito para o nosso jogo. Eu vou até deixar desta forma aqui, depois a gente vai trabalhando melhor o nosso cenário, caso seja necessário, ok?
Então voltemos aqui para o código, vamos clicar na aba código e aí vamos fazer a movimentação do nosso amigo dinossauro. Então vamos aqui clicar novamente aqui no dinossauro. Vamos jogar um evento para que aconteça alguma coisa com ele, ou seja, quando eu apertar uma tecla, eu vou escolher a tecla espaço. Então esse evento faz justamente isso, ó. Quando a tecla espaço for pressionada, eu quero que o meu dinossauro ele efetue um pulo. Então como eu faço para simular o movimento do pulo? Eu vou clicar aqui em movimento. Como a gente já viu lá no nosso vídeo de introdução ao Scratch, a coordenada Y da tela ela é responsável por fazer os movimentos verticais. Então eu preciso de adicionar passos aqui para cima e depois eu preciso de colocar passos para baixo para que ele faça aí a simulação de um pulo, né? Então eu posso pegar este bloco aqui, ó, adicione 10 a Y, e se eu clicar neste bloquinho, observe que meu dinossauro vai pular 10 passinhos, tá? Só que 10 passinhos é muito pouco, né? Então o que eu posso fazer? Eu vou ancorá-lo aqui de novo. Eu posso pegar então um controle e posso escolher aqui para que ele repita 10 vezes estes movimentos de 10 passos. Dessa forma, ele vai dar um pulo bem alto. Assim fica melhor para que a gente consiga fazer, que ele consiga pular o cacto. Ok? Então clico aqui, ele volta aqui para a ancoragem. Eu posso pegar aqui neste bloco que eu acabei de colocar aqui do repita com o movimento interno dele aqui de 10 passos para cima. Posso clicar em cima do repita e vou duplicar esse bloco. Então eu clico com o botão direito do mouse e escolho duplicar. Eu vou arrastar aqui a cópia que foi feita e vou encaixar na parte de baixo. Observe que ele vai dar um pulo dobrado, né? Não é isso que eu quero. Porém, eu posso vir aqui no segundo bloco que foi inserido, ou que foi copiado, eu venho aqui nesse adicione 10 a Y e coloco para que ele adicione menos 10, porque desta forma este primeiro bloco vai fazer com que ele pule 10 passos e esse aqui vai fazer com que ele retorne 10 passos. Aí sim nós teremos uma impressão, uma simulação de que ele está pulando. Então veja só, vou clicar no primeiro bloco aqui. Já ficou bem melhor, né? Então tudo que eu preciso de fazer agora é encaixar esse conjunto de blocos aqui ao meu evento do espaço e observe que se eu apertar a barra de espaço agora no teclado do computador, ele já responde o meu pulo, tá? Então o meu controle do dinossauro já está pronto. Então basicamente metade do meu jogo já está pronto, né? Então eu tenho aqui já o dinossauro conseguindo pular. A próxima etapa que eu tenho que fazer é fazer a ilusão de movimento do cacto. Então eu vou clicar aqui no meu personagem cacto e vou fazer a ancoragem dele aqui também no cantinho da tela. Então eu levo ele aqui para 220 ou 230, que é bem a bordinha da tela. Deixo aqui nesta posição aí de menos 131, né? Ou seja, bem próximo aqui da nossa linha do horizonte. E aí o que eu faço? Eu já estou com essas coordenadas aqui, eu venho nos blocos de movimento, aqui nos blocos azuis, e escolho aqui o vá para essas coordenadas que eu já pré-defini ali. Observe que ele copiou essas coordenadas. Então, novamente, não importa, neste caso aqui, para onde que eu leve o cacto, se este bloquinho for clicado, ele vai sempre voltar para essa primeira posição que a gente ancorou ele. E o que eu faço? Desloco até o outro lado da tela e aí eu levo o máximo que eu conseguir aqui no cantinho, né? Então eu posso tentar levar para menos 230 ou 240, né? Enfim, coloco aqui o máximo que eu conseguir possível. Coloco na mesma altura que eu tinha definido no outro bloquinho, né, que é o menos 131. Vamos colocar aqui. E aí, o que acontece? Agora eu estou com novas coordenadas. Essas coordenadas novas, elas foram passadas para todos os blocos aqui de movimento. Eu tenho esse bloco aqui que eu deslize por 1 segundo até a coordenada que eu defini.
E se eu encaixar este bloco aqui no outro bloco que eu já tinha colocado anteriormente e clicar aqui no conjunto, olha o efeito que dá. Então eu já tenho aqui a simulação do cacto andando, né? Então eu já consigo colocar. Se eu quiser diminuir um pouquinho a velocidade do cacto, eu vou trocar esse 1 aqui segundo por 1.5 e aí o cacto ele vai passar um pouquinho mais devagar, né? Vamos fazer um teste. Aí fica melhor, o nosso jogo vai ficar com uma jogabilidade ótima. Então eu já posso até testar, se eu clicar aqui nesses bloquinhos, ó, e apertar a barra de espaço, meu dinossauro já consegue efetuar o pulo. Só que para que eu não precise ficar clicando aqui nesses bloquinhos de movimentos do cacto, eu vou pegar aqui um evento, tá? Ou melhor, eu vou pegar aqui um controle e vou colocar aqui o controle sempre para que esses dois bloquinhos fiquem dentro dele. E aí, ao clicar aqui nesse bloquinho, o cacto vai ficar passando para sempre. Então isso evita de eu ter que ficar pressionando ou clicando aqui nesses bloquinhos azuis, tá? Então o jogo já começa a tomar forma. Eu posso clicar aqui no parar e eu também devo colocar um evento aqui da bandeirinha para que quando eu clique na bandeirinha tudo comece a funcionar. Então o jogo já está quase pronto. O que a gente precisa de fazer agora? Agora nós temos mais duas etapas a serem vencidas. A primeira é fazer um controle de colisão, ou seja, o cacto ele tem que reagir e parar o jogo caso ele encoste no dinossauro. Como que nós vamos fazer isso? Então eu vou dar uma parada aqui e aí eu vou criar mais uma linha de blocos aqui da seguinte maneira. Eu venho aqui em controle, tem um controle que é o espere até que alguma coisa aconteça. Então eu quero que o cacto, isso eu jogo dentro aqui da programação do cacto, eu quero que o cacto ele espere até que ele encoste aqui no dinossauro. E se ele encostar, eu quero que ele pare tudo. Então observe aqui que no controle também eu tenho um bloquinho chamado pare todos. Então eu vou jogar aqui. E aí, assim que eu conseguir resolver aqui este sensor para que o cacto ele perceba que encostou aqui no dinossauro, ele vai fazer esta ação de parar tudo. Então eu preciso de colocar agora um sensor para que o cacto sinta quando encostar no dinossauro. Observe que eu tenho aqui os bloquinhos azuis claro, que são sensores. Então eu tenho o primeiro sensor aqui que é tocando em ponteiro do mouse. Se eu tocar aqui nessa listinha aqui, observe que o meu personagem Dino vai estar listado aqui também. Ele pode sentir quando toca no ponteiro do mouse, quando toca na borda da tela ou quando toca no personagem. No caso eu tenho só dois, o Dino e o cacto. Como eu estou programando dentro do cacto, então faz sentido ele mostrar apenas o Dino. Então eu vou escolher o Dino, vou clicar aqui neste bloquinho e observe que o formato dele é totalmente compatível com este encaixe do bloco espere até que. Então eu vou jogar aqui dentro e aí ele já foi acoplado a esse bloco e olha o que nós temos aqui agora. Espere até que toque no Dino e pare tudo, tá? Eu só preciso de fazer um evento aqui para que isto seja iniciado. Então o evento que eu quero é o mesmo que eu coloquei aqui, então eu quero que tudo isso seja iniciado quando eu tocar na bandeirinha. Então eu venho aqui no eventos, busco aqui o bloquinho aqui de quando a bandeirinha for clicada e aí eu posso fazer o teste, ó. Se eu pular, ele não vai parar. Se eu deixar que o cacto encoste, o jogo para. Então a nossa mecânica de colisão já está funcionando, tá? A última coisa que precisamos de fazer agora é criar a pontuação para o nosso dinossaurinho, né? Então cada vez que o dinossauro conseguir efetuar aí um pulo, ele vai ganhar um ponto, né? Se ele não conseguir pular, é porque o jogo acabou. Então eu venho aqui no dinossauro e vou aqui, primeiramente,
em variáveis e vou criar uma caixinha virtual na memória do computador para guardar esta informação. Então eu vou aqui em variáveis e vou escolher a minha opção de criar uma variável e vou chamar ela de pontos. Não se preocupe com essas opções aqui de baixo, que para esse jogo nós não vamos preocupar com elas nesse momento, tá? Pode clicar em OK. Observe que na tela a gente já tem aqui então a variável pontos, tá? Só que agora eu tenho que arrumar uma forma de primeiro, para que quando eu comece o jogo, essa variável comece com valor 0, tá? Porque senão toda vez que o jogo, o dinossaurinho perder, né, que o cacto encostar no dinossauro, se eu começar o jogo de novo, ele vai continuar contando as pontuações. Isso não é legal. Então eu venho aqui neste conjunto de blocos que só faz a ancoragem aqui do nosso dinossauro. Eu aproveito aqui em variáveis, eu estou aqui no dinossauro com ele selecionado, eu pego esse bloquinho mude minha variável para 0. E aqui no lugar da minha variável, eu vou clicar aqui e escolher o nome da variável pontos, que foi a variável que a gente criou para guardar os pontos. Então, deste jeito aqui, eu me certifico que toda vez que o jogo começar, os meus pontos vão estar em 0, ok? Então, cada vez que o meu dinossauro conseguir efetuar um pulo, eu posso dar para ele um ponto. Então eu tenho a alternativa de pegar aqui no meu conjunto de bloquinhos que faz o dinossauro pular, ó, veja bem que se eu clicar aqui ele pula, e quer dizer que se ele conseguir concluir um pulo, ele vai ganhar um pontinho. Então eu pego esse bloquinho aqui em variáveis, adicione 1 à minha variável, encaixo aqui no final dos conjuntos dos bloquinhos de ponto, e mudo aqui para a minha variável pontos, porque eu vou adicionar um ponto para a minha variável pontos que foi criada, tá? Então vamos fazer um teste, vamos clicar aqui na bandeirinha. Então observe que a cada vez que eu pulo, a minha variável já ganha lá mais um ponto. E também você pode, se quiser, jogar em tela cheia. Basta clicar aqui neste botãozinho aqui, o controle de tela. E aí você já vai ter a tela maior, você clica na bandeirinha e você vai poder jogar, né? Eu tô bem ruim aqui no jogo, mas vou melhorar. Aí, agora sim, peguei o jeito. Então é isso, ó. Nós temos aqui, basicamente aqui, o nosso primeiro jogo, tá? Você pode depois personalizar este jogo da melhor forma que você quiser. Você pode, obviamente, compartilhar esse jogo, se você salvar este jogo e compartilhar para a comunidade do Scratch, você tem essa opção, tá? E caso você queira guardar apenas esse jogo e você não tenha feito o login na sua conta, você pode clicar aqui em arquivo e escolher baixar para o seu computador. Aí ele fica salvo no seu computador na pasta Downloads. Para você abri-lo de novo, basta você clicar no Scratch, escolher criar, depois você vai em arquivo, carregar do computador e escolher o seu arquivo que você fez o download, e aí você pode continuar a melhorar o seu jogo, fazer novas adições, tá? Então é isso, por hoje é só. A gente vai entrar aqui agora numa sequência de criar novos jogos, tá? Então não deixe de assistir o nosso vídeo aqui do card que explica sobre as funções básicas do Scratch, caso você ainda não esteja muito familiarizado, tá? E não esqueça de deixar o seu legado aqui pra gente, tá? Curta, assine o nosso canal, né? Marque o sininho de notificações para que o YouTube entenda que este vídeo ele faz sentido para outras pessoas, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.